Ok. Oi, gurias! Tudo certo com vocês? Então hoje eu trouxe um tema bem relevante, né? E que tá em bastante repercussão, que é sobre autoestima, né? Eu tenho aqui do lado um caderninho e aqui tem algumas coisas que eu vou falar durante o vídeo, então por isso que eu vou ficar com ele, tá bom? Então, corta. Ok. Hoje em dia ele tá perfeito pra gravar. Tá tipo assim, ó, tá chuvoso. Coloquei uma luzinha baixa, uma cobertinha e eu vou fazer um chocolate quente pra tomar. Então assim, vai ser uma conversa de amigas. Eu quero que vocês se sintam numa conversa mesmo, se sintam bem acolhidas, bem aconchegantes, tá bom? Então, pega a sua xícara aí e vamos conversar um pouquinho sobre autoestima, identidade, autenticidade e personalidade. Corta. Gente, vocês sabem que eu não sou uma das melhores editoras e que eu não tô há muito tempo nesse mundo, eu comecei, então eu não consegui cortar essa parte. Então é sério, vai fazer o seu chocolate e nem pausa porque eu demorei um pouquinho. Ok. Gente, ajeitei aqui um pouco as almofadas, peguei aqui minha bebida e vamos começar. Então, vamos falar um pouquinho sobre comparação com influencers, com blogueiras, enfim, no geral com a rede social. Porque hoje em dia, principalmente meninas da nossa idade, um pouco mais novas, um pouco mais velhas, a gente tem se comparado com pessoas que usam filtro, que usam maquiagem e que têm realidades diferentes das nossas, né? E a gente acaba se sentindo mal, se sentindo feia ou de alguma forma se comparando, né? E esses influencers, ou eles parecem ser pessoas perfeitas, com notas perfeitas, com aparência perfeita, sempre impecáveis, ou eles parecem ter a vida perfeita. Então eles tiram notas boas e eles conseguem conciliar isso com a internet, com amigos, com ter às vezes até uma marca, né? E isso não é falando mal de influenciadores ou falando que eles precisam parar, mas num modo geral de que a gente não precisa se comparar com essas pessoas. Elas estão mostrando a parte boa da vida delas, elas estão mostrando o que elas querem da vida delas. Elas não estão mostrando o real, o 24 horas por dia,
Elas não mostram os perrengues, elas não mostram quando elas ficam doentes, elas não mostram quando elas acordam. Tem gente que tem até procedimentos, então a gente não precisa ficar se comparando tanto com essas meninas da internet. Elas são lindas, elas são muito bonitas, eu também acho todas maravilhosas, mas o quesito aqui não é elas, o foco é na gente. Como que a gente pode parar de se comparar tanto com elas e saber que a gente é bonita e que Deus nos acha bonita, seja por dentro, seja por fora. E daí eu venho com um salmo aqui, né? Já ligando para esse assunto, que é o Salmo 139, que as coisinhas, os versículos, eu acho que é 13 e 14, eles falam assim: Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo maravilhoso me formastes. Então, você tem muito valor. Deus te criou, criou a sua personalidade, o seu jeito de ser, suas características físicas. Então você é única e não tem por que você se sentir feia. Cada pessoa é única, cada pessoa vai ter uma realidade diferente, um jeito diferente. Então não adianta nós meninas de 12, 13 anos ficar se comparando com uma menina de 16 anos ou até com uma menina de 18 ou com uma menina de 15 ou com uma menina de 14, porque a gente tem 12 anos, 13 anos, enfim. Ai, mas eu me comparo muito com meninas da minha idade, do meu colégio. O que elas têm que você não tem? Elas estão te falando alguma coisa que você feia ou você só acha elas muito superiores fisicamente a você? Às vezes elas podem ter até características físicas mais bonitas que as suas, mas o coração delas é em Deus. Elas têm os princípios, as virtudes ligadas ao Senhor. O coração delas é bonito, o interior delas é bonito. E isso, tanto com pessoas que a gente conhece, tanto com pessoas que a gente não conhece, a gente tem que se perguntar. Porque às vezes a gente se compara muito só de aparência, a gente não se compara com caráter, com princípios. Então, nessa questão mais que eu queria falar com vocês, né? Agora, falei do quesito de colégio, falei do quesito de redes sociais. Então agora eu tenho um desafio para você que tá assistindo aí, menina que tá assistindo. Você vai limpar o seu feed, tanto do TikTok, quanto do Instagram, quanto de qualquer rede social que você assista. Você vai parar de seguir, ou vai seguir e vai colocar que ele não tem interesse em meninas, pessoas, enfim, que fazem você se sentir feia ou se comparar de alguma forma. Então, quando você assiste um vídeo daquela menina, você começa: nossa, o cabelo dela tá impecável, o meu tá feio, deixar de seguir. Ai, nossa, ela tem tantos produtos de skincare, ela tem tantos produtos de maquiagem e eu não tenho praticamente nada. Eu só tenho um blush, eu só tenho um gloss. Para de seguir, porque daí também já entra o consumismo, né, gente? Vamos tá acordando. Ai, mas nesse quesito aqui que eu falei do cabelo, o cabelo dela tá tão bonito. Você não sabe se ela foi no salão, se ela escovou o cabelo, alguma coisa, porque o cabelo dela não acordou natural aquele jeito. Às vezes você tá capenga, horrível, com uma roupa furada, olhando vídeo de uma pessoa que tá indo pra uma festa. Aí às vezes você tem que também distinguir o que é uma pessoa arrumada e o que é uma pessoa bonita por dentro e por fora, né?
Então, hoje, depois que você sair desse vídeo, o que você vai fazer? Isso aí, deixar de seguir as pessoas que fazem se sentir feia ou se comparar de qualquer forma, tá bom? E agora, eu fiz uma oração aqui e eu não decorei ela, então eu vou pedir que vocês ou fechem o olho ou façam de alguma forma que vocês consigam se concentrar na palavra e que vocês se absorvam nessa oração, que vocês realmente prestem atenção, né? Então, que sejamos bonitas por fora e por dentro. Tenhamos um coração com espírito manso e tranquilo. Que desde cedo sejamos garotas virtuosas e que Deus guie nosso caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, se você gostou desse vídeo, se você gostou da mensagem, se você vai fazer o desafio, deixa um like aqui, por favor, não custa nada. Deixa um comentário dizendo se gostou do vídeo, se precisa melhorar alguma coisa. Compartilha com as suas amigas que ficam falando que tão gorda, que tem uma espinha, que não sei o que. Porque, gente, elas estão precisando escutar essa imagem assim como você precisar. Um beijo da V e até mais! Nossa, se não ter ficado bom esse vídeo. Nossa Senhora!